conduza no momento de chamada à adoração. Você que está em casa, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo nesta noite. Pedimos ao Senhor que Ele continue derramando sobre a sua vida a sua bênção e a sua paz. E que você, junto conosco, glorifique e exalte a este Deus extraordinário, a esse Deus maravilhoso. Vamos adorar o Senhor, igreja. Tanto os que estão aqui no templo, quanto a igreja que se encontra em casa. Vamos juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor com o ministério de louvor da nossa igreja. Graças e paz, igreja. Amém. Vamos louvar a Deus.
Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te receber, um tesouro maior terá. Como é bom, queridos, glorificar a Deus. Como é bom exaltar ao nome do Senhor. É ou não é, L. Jackson? É bom demais, né, filho? É muito bom, é bom demais termos essa liberdade de glorificar, de exaltar, de bendizer, de engrandecer o nome daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos continuar adorando o nome do Senhor, mas agora vamos adorar o nosso Deus cantando nossos hinos do cantor cristão. É o momento do cantor cristão. Estaremos neste momento exaltando o nome do Senhor, cantando o hino 9, Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã cantaremos teu louvor. Abra o seu cantor cristão físico, meu querido, o aplicativo do mesmo no seu smartphone e tablet, e vamos juntos glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Hino santo, hino 9 do cantor cristão. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras de sempre és e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. E com bastante força diga: Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. É só o nosso Deus que é o único que é santo, é o único que é Criador. É por isso que nós podemos dizer: exultai e vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto nos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos neste momento adorar o Senhor com o hino 15 do cantor cristão. Hino de número 15 do cantor cristão. Hino 15 do cantor cristão.
Irmã Nair Lousado, lá de Jaguaquara, está acompanhando a transmissão do culto coletivo desta noite. Diaconisa Nair, nós estamos orando pela sua plena recuperação, querida. Deus te abençoe. Minha irmãzinha querida, irmã Márcia, Deus continue te abençoando, assistindo o culto em Ilhéus. Nossa irmã Antônia Aquino, daqui da nossa igreja, também está acompanhando a transmissão do culto coletivo desta noite, fora aqueles que estão acompanhando a transmissão através do nosso canal da igreja no YouTube. A todos, que Deus continue abençoando a vida de vocês de uma forma grandiosa e extraordinária. Vamos louvar o Senhor neste momento com o hino 15, Exultai e Exultai. A gente vai começar pelo coro. Pode ficar em pé, porque não dá para cantar esse hino sentado. Dá não. Não dá para cantar sentado. Vamos glorificar ao Senhor neste momento com o hino 15. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, oh, a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos. Para terminar, exultai. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, amém. Podes aceitar, igreja.
Podeis assentar. E assentados mesmo, como os irmãos se encontram, nós vamos iniciar o nosso momento de oração. Falar com Deus é bom demais. Conversar com o nosso Deus, sabendo que Ele nos ouve. E a Bíblia Sagrada diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso Deus, Ele prometeu que nos ouviria. Ele prometeu que Ele estaria sempre com seus ouvidos atentos à oração que fosse feita em seu nome neste lugar. Quando Ele chega e diz: agora, pois, estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos ao clamor deste lugar. E a Bíblia Sagrada também diz que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e devemos invocá-lo enquanto está perto. Cantamos na quarta-feira passada, mas eu queria cantar com vocês novamente este hino. Eu gosto muito desta canção, porque ela fala a respeito da oração, da amizade que podemos ter na pessoa bendita de Jesus, que verdadeiramente Ele é o nosso melhor amigo. Que possamos ter um relacionamento com Deus assim como Abraão teve, a tal ponto de Deus chamá-lo de meu amigo. Que a Bíblia Sagrada diz que Abraão, ele foi reputado como amigo de Deus. E aí nós vamos estar cantando neste momento 155. Nós vamos cantar as 3 estrofes, sendo que vamos cantar agora a primeira estrofe em meia voz. Logo depois vamos ter o nosso momento de oração, só você e Deus, só eu e Deus. Nesse momento de oração, na qual nós vamos agradecer ao Senhor individualmente pela bênção, pela alegria, pelo privilégio que temos de estar na presença dEle, de adorá-lo, de bendizê-lo, de engrandecer o nome do Senhor. Logo depois vamos cantar a segunda estrofe, que fala: temos lidas de pesares de nesta vida, tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. E aí, enquanto estivermos cantando a segunda estrofe, logo depois nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. E em seguida nós vamos cantar a terceira estrofe, que aí teremos o terceiro momento de oração, que nós vamos estar pedindo em favor das pessoas que estão enfermas, em favor dos pedidos de oração que porventura venham ser feitos ao longo do culto desta noite. E aí eu peço que aqueles que estão em casa, se você está neste momento acompanhando a transmissão pelo Facebook, você pode chegar e colocar o seu pedido de oração. Obrigado, minha diaconisa. Deus te abençoe, minha flor. Você pode colocar o seu pedido de oração, fazer o seu pedido de oração através do Facebook. É só você colocar nos comentários, fazendo o seu pedido. Quem está no YouTube também, é só colocar o seu pedido de oração ali nos comentários no YouTube, que eu estou aqui acompanhando, e comunicação também, que aí nós vamos estar declinando diante da igreja os pedidos de oração. Já temos algumas vitórias a contarmos, a compartilharmos com a igreja. Hoje nós fomos informados que a irmã William recebeu alta, graças ao bom Deus, apesar dela estar ainda sentindo os reflexos da Covid-19, ainda as sequelas, mas ela já recebeu alta por parte da Secretaria de Saúde do município, e louvamos a Deus, a irmã William está se recuperando plenamente, e logo, em breve, estaremos com ela, a teremos aqui em nosso meio, para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Tantas coisas Deus tem feito pelo seu povo, e aí nós temos muitos motivos para agradecer, mas também temos pedidos a apresentarmos ao nosso Deus. Vamos entoar o hino 155, primeira estrofe: em Jesus amigo temos. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos
coração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Aproveite o instrumental, curve sua cabeça, feche seus olhos, fale com o Senhor neste momento. Agradeça pela vida, agradeça pela família que você tem, agradeça principalmente pelo privilégio que você está tendo nesta noite, de exaltar ao Senhor, de cultuar o nome dEle, de glorificar o nome dEle. Você que está em casa, curve sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus. O mesmo Senhor que está presente aqui neste templo é o mesmo Senhor cuja presença você está aonde você estiver neste momento. Você está na presença do Senhor. Não importa qual cidade, aqui em Una, Ilhéus, Jaguaquara, Salvador, São Paulo, não importa. Você está na presença do Senhor e Ele está pronto para te ouvir. Então fale com Ele, que Ele quer te ouvir nesta noite. Temos lidas de pesares e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de
compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. Deus querido, Deus amado, nós queremos te pedir perdão por todos os pecados que nós cometemos, por palavras, pensamentos, obras e intenções. Perdoa-nos, ó Pai Santo, purifica-nos de todos os nossos pecados. Pai amado, quantos equívocos nós temos cometido, quantas decisões, ó Pai amado, erradas nós temos feito, apesar de todas as advertências, de todas as orientações, apesar dos teus ensinamentos dia após dia, ó Pai. Mesmo assim, nós temos optado por errar. Nos perdoe, Pai Santo. E obrigado por termos sido alcançados pela tua misericórdia. Obrigado, Pai querido, por termos sido alcançados pelo teu amor. E obrigado por termos sido alcançados pela tua maravilhosa graça. Graça que é infinitamente maior do que o nosso pecar. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor nunca desistiu da gente. Obrigado, Pai querido, porque temos recebido a cada dia o teu amor e temos percebido o teu cuidado sobre as nossas vidas. Continue conosco, Santo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela vida de William, agradecendo a Deus pela recuperação da saúde dela. Oremos também em agradecimento ao Senhor pela vida de Salma, que também está se recuperando da cirurgia que ela fez de apendicite, está em processo de recuperação. Coloquemos diante do Senhor o nosso país. Nós temos visto que, infelizmente, a pandemia voltou a ter um repique, tem aumentado o número de casos de pessoas contaminadas com o Covid-19. E quem está acompanhando os telejornais tem visto que, infelizmente, chegou no Brasil aquela variante da Covid-19, aquela variante indiana, que, de acordo com os médicos e cientistas, é uma variante mais contagiosa do que a variante amazônica, que é a que está predominando no país hoje em dia. Vamos pedir a Deus que o Senhor possa estar orientando as autoridades do nosso país, não somente as autoridades federais, mas autoridades estaduais e municipais, para que possam tomar as medidas necessárias, de sorte que nós não venhamos sofrer tanto com essa nova variante, com essa nova cepa que foi identificada no Brasil e que tem ceifado tantas vidas fora do país, sobretudo na Índia. Peço aos irmãos que estejam intercedendo em favor da Semana em Foco das Mulheres Cristãs de Missão, que acontecerá, se o bom Deus assim nos permitir, no próximo mês de junho. Orem também pelo culto em comemoração ao Dia do Homem Batista, que, se Deus assim permitir, acontecerá no primeiro domingo de junho, portanto, dentro de 15 dias aproximadamente estará acontecendo este culto. Coloque diante do Senhor a vida dos novos decididos da nossa igreja. Vamos agora ouvir outros pedidos de oração. Irmã Dezinha. Tá certo, amém. Mais alguém? Pedido de oração? Irmã Neide. Quem me falou que eu não entendi? O diretor do Menandro. Ok. Tem mais algum outro pedido de oração? Irmão Paulo. Entendi.
Aí eu pensei que quando você botou Marlene Santos, era a pessoa que estava querendo vir para o culto. E aí ainda coloquei na relação dos participantes do culto. Orar para Marlene Santos, sua prima, que mora lá no Rio de Janeiro, que está precisando de oração. Irmão Clebson. Certo, irmão Clebson está pedindo oração em favor de sua própria vida, para que o Senhor venha fortalecer. O Clebson, que voltou para Jesus há pouco tempo. Que Deus continue abençoando sua vida grandemente. Tem mais algum outro pedido de oração aqui, irmã Eliana? Que o Senhor possa estar despertando cada um a cada dia. Oremos pela vida da irmã Nair, diaconisa da Igreja Batista Nova Jerusalém de Jaguaquara, que foi acometida de Covid-19 há algum tempo atrás, está curada, mas ela está sofrendo ainda os efeitos relativos às sequelas desta doença. Então oremos para que o Senhor Jesus, continuemos de oração, para que o Senhor Jesus possa estar restaurando plenamente a saúde de sua serva. Algum outro pedido de oração? Meninas, querem pedir? Não? Tá bom. Vamos lá. Tem mais algum outro pedido de oração, queridos, que queiram fazer? Se não há mais outro pedido de oração, nós vamos, neste momento, orar ao Senhor. Eu quero convidar, neste momento, a irmã Fernanda. Venha, Fê. Fê vai orar, entregando todos os pedidos. Eu creio que você não deve lembrar de todos eles, mas o Senhor, Ele lembra. O Senhor, Ele sabe. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai amado, Deus querido, te rendo graças, Senhor Deus, porque Tu és o Deus que opera milagres e está no controle de tudo, Senhor. Pai, vai abençoando, Senhor Deus, cada pedido, Senhor Deus, que foi feito, Senhor Deus. Cada pessoa, Senhor Deus, que foi citada, Senhor Deus, que o Senhor vem estar abençoando grandemente, fortalecendo, Senhor Deus, dando força, Pai amado. Abençoe cada um de nós, Senhor Deus, nos capacita, Senhor Deus, nos dá força, Senhor Deus, no momento que nós precisamos, Senhor Deus. Sabemos que passamos por momentos difíceis, Senhor Deus, vários problemas nas nossas vidas, mas o Senhor está sempre no controle de tudo. Abençoe, Senhor Deus, a vida de todos nós, Senhor Deus. Amém. Abençoe cada pedido. Amém. Amém. Amados, vamos cantar a última estrofe do hino 155. E logo depois de cantarmos essa última estrofe, vamos convidar o Ministério de Louvor para nos conduzir no momento de louvor congregacional, e também teremos a oportunidade de devolvermos ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. E se nós desfalecermos? E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão. Não, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Ministério de Louvor. E aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas terão a oportunidade de devolvê-los ao Senhor neste momento, a primeira canção. E a segunda canção vai ser a canção do momento de louvor congregacional. Vai ser apenas um corinho. Aí os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas poderão glorificar ao Senhor neste momento. E você que está em casa, se você quiser também fazer a devolução do seu dízimo e oferta, vai estar aparecendo em instantes o QR Code
onde você poderá apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você será direcionado para o site onde poderá fazer a sua contribuição, tanto de dízimo quanto de oferta. Que o Senhor continue abençoando sua vida de forma extraordinária. Adoremos ao Senhor com o ministério de louvor da nossa igreja. Amém. Convido a igreja para se colocar de pé. Vamos louvar o Senhor com alegria. Com palmas. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Sequem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Sequem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Sequem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Sequem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Amém. Nós estamos com uma pequena instabilidade na conexão e aí a comunicação já está resolvendo. Queridos, antes de nós nos debruçarmos sobre o texto bíblico e darmos continuidade ao estudo sobre a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta. Segunda carta aos Coríntios, peguei outro microfone. Segunda carta aos Coríntios.
Deixa eu colocar a igreja a par a respeito das comunicações das atividades para esta semana. Neste sábado, melhor dizendo, teremos mais um encontro do pequeno grupo multiplicador do nosso PGM, que vai estar acontecendo na residência da diaconisa dos diáconos Máximo e Eliana. Vai ser às 6 horas, lá na casa da irmã Eliana. Estará acontecendo o encontro do nosso pequeno grupo multiplicador. No domingo pela manhã teremos a nossa escola bíblica dominical, a partir das 9 horas da manhã, classes de adolescentes, adultos e juniores. A classe de jovens está se reunindo nos dias de terça-feira, no período das 7 da noite até as 8h30, das 19 às 20h30, está acontecendo o estudo da classe dos jovens nos dias de terça-feira. E à noite teremos o encerramento do mês da família, quando a nossa seminarista Rosilane Maciel estará trazendo a última mensagem, a última reflexão do mês da família, falando sobre família, herança do Senhor. Família, herança do Senhor. Na semana que vem, queridos, nós teremos uma semana um pouquinho agitada aqui na igreja em termos de atividades. Pelo fato de que no sábado, dia 5, estará acontecendo o enlace matrimonial de Jaivan e Maiara. Jaivan e Maiara Conceição estarão casando no sábado a partir das 3h30 da tarde no local, na futura residência da família. E em virtude da pandemia do Covid-19, não vai ser possível que todos possam acompanhar presencialmente o enlace matrimonial, mas a nossa igreja estará transmitindo a cerimônia de casamento para as redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Estaremos fazendo a transmissão do enlace matrimonial. No domingo, pela manhã, domingo dia 6, teremos a Escola Bíblica Dominical, e à noite nós vamos ter o culto sob a liderança da Sociedade Missionária de Homens Batistas da nossa igreja, da nossa SMHB, que vai ser a comemoração do Dia do Homem Batista. Também, na ocasião, teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então, no primeiro domingo de junho, teremos a celebração da Ceia do Senhor. Também no primeiro domingo vai estar acontecendo a segunda inspirativa da Associação Batista Agrapiunense, no templo da Igreja Batista Boas Novas, em Itabuna. Estará acontecendo a segunda inspirativa da nossa ABG na Igreja Batista Boas Novas, em Itabuna. E aí, no caso, eu vou estar presente na inspirativa. Vamos ter EBD normal aqui, tá certo? Mas pela manhã vou estar do primeiro domingo de junho, estarei lá em Itabuna participando da inspirativa da nossa associação, representando assim a nossa igreja. Queridos, abra sua Bíblia neste momento. Nós já falamos de 2 Coríntios, capítulo de número 6, e agora nós vamos nos debruçar sobre o texto que está no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11. A partir do versículo de número 16 até o versículo de número 33. 2 Coríntios, capítulo 11, do 16 ao 33. Nós temos trabalhado com tópicos relativos aos pontos principais das cartas paulinas. E agora nós vamos falar a respeito do sofrimento que Paulo ele teve por amor ao Evangelho de Jesus. Encontraram?
2 Coríntios, capítulo 11, do verso 16 ao verso de número 33. Quem encontrou, diga: achei. Diz assim a palavra do Senhor: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Porque muitos se gloriam segundo a carne, e eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer coisa tenho ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Vocês são hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São descendência de Abraão? Também eu sou. São ministros de Deus? Falam como de fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Que Deus nos abençoe através de sua rica palavra em nossos corações. Pode já sentar. Para nós entendermos o que Paulo ele quis dizer nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos que retroceder um pouco. Para nós compreendermos qual foi o sentido, qual era a preocupação de Paulo, nós temos que entender um pouquinho, ir lá para o capítulo de número 10 e o capítulo de número 11. No capítulo de número 10, Paulo, ele gasta do primeiro versículo até o verso de número 18, defendendo a sua autoridade apostólica. Isso porque havia um grupo de pessoas que não reconheciam, ou que não aceitavam, ou algumas que tinham dificuldade em reconhecer que Paulo, ele havia sido chamado por Deus para o exercício do apostolado. Aí você pergunta, por que, pastor? Algumas pessoas estavam tendo dificuldade em aceitar, em compreender que Paulo ele foi chamado para o exercício do ministério pela vida pregressa de Paulo. Ou seja, pelo passado de Paulo. Quem era Paulo? Primeiro, ele não era Paulo. O nome dele não era Paulo, era Saulo. E ele era o quê? Perseguidor da igreja. Então ele passou parte da vida dele, parte da caminhada dele, perseguindo justamente as pessoas que agora ele chamava de irmão. Ele passou parte da vida, parte da trajetória dele, perseguindo as pessoas que agora ele está liderando.
Porque durante esse primeiro momento da vida de Paulo, ele acreditava de que os cristãos se constituíam em uma seita religiosa. Melhor dizendo, em um grupo de hereges, de pessoas que haviam deturpado, distorcido a sã doutrina que havia sido ensinada pelos fariseus, pelos saduceus, pela escola rabínica, pelos líderes religiosos de Israel, ou doutrina e orientação que estes haviam recebido de Moisés. Até porque, preste bem atenção, Paulo, ele também foi fariseu. Não sei se você sabe, mas Paulo, ele também era fariseu. E hoje em dia, quando a gente chama fariseu, a gente toma um susto, né? Fulano é fariseu. Na hora você pensa o quê? Fulano não presta. Tá certo? Fulano é fofoqueiro, fulano ele não presta, não vale a pena ter contato com essa pessoa. Mas me permitam neste momento trazer à memória de vocês, tanto dos que estão aqui no templo quanto aqueles que estão em casa, me permitam trazer à memória o que significa a palavra fariseu. Fariseu significa zeloso. É aquela pessoa que tinha preocupação por zelar pela sã doutrina. Era a pessoa que tinha preocupação de observar estritamente, ponto por ponto, vírgula por vírgula, situação por situação, palavra por palavra, aquilo que estava escrito na lei mosaica, na lei de Moisés. Eles tinham essa preocupação. Eram pessoas que estudavam a palavra de Deus, eram pessoas que conheciam a palavra de Deus e que procuravam, entre aspas, observar rigorosamente o que estava escrito na lei. Aí você pergunta, mas por que Jesus criticou tanto os fariseus? Era que os fariseus eles estavam tão preocupados em que a lei fosse seguida ao pé da letra, que eles esqueceram que mais do que seguir a lei ao pé da letra, é observar o espírito da lei, ou seja, o que é que a lei queria dizer. E aí eles estavam tão preocupados com ritos e cerimônias que eles esqueceram do exercício da piedade e da misericórdia. Estavam tão preocupados com a observação sobre as palavras da lei na letra miúda que eles esqueceram de vivenciar o amor de Deus. Essa era a crítica que Jesus fazia aos fariseus, que eles impunham uma carga extremamente pesada sobre o povo judeu, quando na verdade eles não cumpriam aquilo que eles mesmos pregavam. Era o famoso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Entenderam? Essa foi a crítica. E no caso de Paulo, antes chamado Saulo, ele era fariseu, ele tinha seguido todo o rito farisaico, todo aquele rito de que todo menino judeu ele era submetido para poder se preparar para conhecer a lei e, de preferência, se tornar um fariseu. Quando uma pessoa se destacava, aí havia um cuidado maior para que este menino pudesse se transformar também em um doutor da lei. E ele teve um dos maiores professores da escola rabínica da época, que foi Gamaliel. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. O que significa? Ele foi discípulo de Gamaliel. E Gamaliel era um monstro da lei judaica. Era um cara que conhecia tudo e mais um pouco sobre a lei. O sonho de todo menino de Israel naquela época era ser aluno de Gamaliel. E Paulo teve esse privilégio. E ao aprender a lei com Gamaliel e ao ter contato com os fariseus, Paulo ele imaginava que a atitude dos discípulos de Jesus feria frontalmente aquilo que havia sido estabelecido pela lei de Moisés. Porque eles estavam indo contra aquilo que era orientado pelos fariseus. Por isso que quando aconteceu a morte de Estevão, diz a Bíblia Sagrada que Saulo, ele consentiu. O que isso significa? Ele concordou com a pena que foi aplicada a Estevão, que foi a pena de morte por apedrejamento. Ele aceitou. Tanto que as roupas de Estevão foram depositadas aonde? Aos pés de Saulo,
Está escrito isso lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas Deus haveria de se encontrar com Saulo. Existiria o caminho de Damasco. E diz a Bíblia Sagrada que Saulo ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, quando ele estava com as cartas para poder prender mais cristãos, agora na capital da Síria. E no meio do caminho, pleno meio-dia, vem uma luz muito forte. E aí Saulo ele cai do cavalo. E aí ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: quem é, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus orienta Saulo a ir para a cidade de Damasco, para uma rua chamada direita, para aguardar as próximas instruções. Só que depois que Jesus ele tem esse momento de epifania, ou seja, quando ele aparece de uma forma extraordinária para Saulo, diz a Bíblia Sagrada que Saulo ficou o quê? Cego. Não é, Paulo? Ele ficou cego. Saulo ele ficou cego. E aí Saulo ficou nessa situação, Clebson, durante 3 dias. E enquanto ele ficou cego por 3 dias, Vitor, enquanto ele ficou cego por 3 dias, durante esse período, diz a Bíblia que Saulo não comeu e nem bebeu. Ele ficou em oração. Até que Jesus manda um dos seus discípulos para ter contato com Saulo. E aí ele chega e diz: eu estive orando por ti, porque o Senhor me revelou. E aí quando ele faz a oração sobre a vida de Saulo, diz a Bíblia que caem como escamas dos olhos dele, e ele passa agora a enxergar. E naquele momento Saulo, ele é cheio do Espírito Santo. E agora, aquele que havia perseguido a igreja, passou a ser perseguido. E aí, tanto que, mesmo passando por tudo isso, ainda tinha gente que estava com um pé atrás a respeito dele. E agora, Paulo, ele estava chegando na carta aos Coríntios, para a igreja de Corinto, estava dizendo: olha, eu fui escolhido, eu fui chamado para ser apóstolo pelo próprio Senhor Jesus. Pelo próprio Senhor Jesus. Numa outra defesa que Paulo faz do seu apostolado, ele chega e diz: eu sou como apóstolo abortivo, ou seja, uma pessoa que se tornou apóstolo fora do tempo. E por quê? Porque a palavra, que o termo apóstolo, ele é aplicado para aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus. Tanto é que hoje em dia, existem pessoas que podem se chamar apóstolos? Não, porque elas não cumprem com o requisito bíblico do apostolado, que é justamente ser a testemunha ocular e auricular de Jesus. João foi apóstolo, Pedro foi apóstolo, Judas foi apóstolo, Tomé foi apóstolo. E para que Paulo ele pudesse ser considerado apóstolo, ele teve que ter este momento epifânico com Jesus. Este momento extraordinário com Jesus, quando ele ouviu Jesus diretamente. E mesmo assim, mesmo diante dessa experiência, alguns ainda não queriam aceitar o seu apostolado. E aí no capítulo de número 11, Paulo ele chama a atenção do perigo que a igreja tem que tomar, do cuidado que a igreja tem que tomar com relação à questão dos falsos apóstolos. E aí Paulo ele chega e diz o seguinte: tomem cuidado, porque eu tenho preparado vocês para que vocês possam apresentar, verso 2, capítulo 11 de 2 Coríntios, para que vocês possam se apresentar como uma mulher virgem que se prepara para se encontrar com o seu marido, a saber, Jesus.
E tome cuidado, porque assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de também vocês podem, de alguma sorte, serem corrompidos dos seus sentidos e possam se afastar da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém, versículo de número 4, vos pregar outro Jesus, que não é aquele que nós temos pregado, e se vocês receberem outro Espírito e outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. E aí eu me lembro de uma outra passagem, em que o próprio Paulo ele chega e diz, para tomar cuidado com os falsos apóstolos, com aqueles que anunciam outro tipo de evangelho. O Novo Testamento chega e afirma que aquele que vos apresentar um outro Cristo e um outro evangelho, que este seja anátema, que significa maldito. Oxe, pastor, quer dizer que estava tendo pessoas que estavam querendo apresentar outro Cristo? Sim. Pessoas que estavam querendo apresentar um outro tipo de evangelho, estava acontecendo esse problema lá. E ao longo da história da igreja, a igreja enfrentaria atitudes de heresias de vários grupos. De gente que diz que Jesus só é Deus e nunca foi homem. De outros que dizem que Jesus ele foi apenas homem, que Jesus não é Deus. Que outros chegam e dizem que Jesus é um homem e Cristo é Deus. De Jesus que afirmam que Jesus nunca foi Deus. Nós temos os testemunhos de Jeová nesse momento falando sobre isso, que não acreditam na divindade de Jesus. Só para citar um exemplo. Tem gente que chega e afirma que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para produzir a salvação, quando na verdade a Bíblia ela nos mostra de forma categórica que é pela graça que sois salvos por meio da fé. A Bíblia ela fala de forma categórica que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que a Bíblia Sagrada ela chega e diz que não vai ter Calvário outra vez, que o sacrifício de Jesus ele é suficiente para a remissão e perdão dos nossos pecados. Em 1 João 1,9, nós vamos ouvir o apóstolo João dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Paulo diz, tome cuidado com os falsos apóstolos. E quantos falsos apóstolos nós temos visto por aí? Vários. Não somente de pessoas que se autodeclaram apóstolos, mas de pessoas que dizem que estão anunciando Cristo, mas um Cristo que não condiz com o Cristo apresentado pelas Escrituras. E aí eu lembro de uma expressão que a Bíblia cita, fuja deles, filho meu, fuja deles. E agora no capítulo 12, a partir do capítulo 11, a partir do 16, Paulo ele vai falar a respeito justamente das dificuldades pelas quais ele enfrentou. Ele chegou e disse o seguinte, olha, agora que está dizendo Paulo, sou eu Paulo, não é Deus não, sou eu que estou falando. Vocês são hebreus, vocês são judeus, eu também sou. Eu também sou descendente de judeu. Vocês são descendentes de Abraão. Vocês se consideram dignos da aliança abrâmica? Eu também sou descendente de Abraão. Também corre nas minhas veias e artérias o sangue de Abraão. A mesma aliança que foi feita por Deus, foi feita por Deus com Abraão, lá no passado, alcança a mim também. E aí ele chega e diz, prossegue a partir do versículo de número 23. Vocês são pessoas que foram escolhidas para ministrarem em nome de Jesus. Eu também. Eu estou falando agora, eu também fui escolhido. E a prova de que fui chamado por Deus foi o preço que eu paguei e tenho pago para servir ao Senhor. E aí ele relata todo o seu sofrimento. Não com tristeza,
mas como reconhecimento e prova de que para ele valia sim a pena sofrer por amor a Jesus Cristo. Só vou dar um exemplo de um sofrimento que Paulo passou. Verso 24. Continue acompanhando aí a Bíblia, rapidinho. Já estamos chegando ao final do sermão. Paulo, ele disse: eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. Isso quer dizer, cada quarentena, gente, equivale a 40. Ele foi chicoteado 5 vezes, ele foi chicoteado em 5 momentos, com 39 chicotadas, cada momento. Porque assim, o máximo que a lei romana permitia de açoite era 40. Entendeu? O máximo era 40. E aí eles botavam para menos 1, tá certo? Como se fosse um favor que estavam fazendo para o condenado. Paulo, ele foi condenado 5 vezes a pena de açoite. Aí você fala assim: foi chicotada. É que você não sabe que tipo de chicotada é. Não estou me referindo à surra de bainha de facão, não. Estou me referindo à surra de cansanção, não. E também não estou me referindo à surra de cinto de couro, não. Eu estou me referindo a chicote, que na ponta do chicote tinha ganchos de ferro ou pedaços de osso, que aí batia na pele da pessoa, cravava na carne, e aí puxava, arrancava um pedaço de pele e carne junto. Agora imagine você sofrer isso 39 vezes, de uma vez só, esse tipo de flagelo. Imaginou? Paulo não passou isso apenas em uma oportunidade, passou em 5. Cada oportunidade, 39 chicotadas. Quase. Teve um momento, Dezinha, na cidade de Filipos, que não na cidade de Filipos, na outra cidade, se não me engano, foi a cidade de Listra. Foi na cidade de Listra, se não me falha a memória. Que Paulo, ele foi apedrejado. Além de apedrejado, ele foi surrado, chutaram ele, deixaram ele praticamente morto. E largaram ele lá, porque imaginaram que ele tinha morrido. Paulo desmaiou. Sabe o que Paulo fez, Zumiro? Quando ele acordou, ele se levantou com muita dificuldade, tentou limpar um pouco o sangue, que ele estava todo ensanguentado, e voltou para a cidade, para pregar o Evangelho. Eu pergunto a vocês teriam essa coragem? Teriam essa determinação? Carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Não somente as marcas físicas, no sentido de sofrimento, mas também as marcas espirituais, que é justamente a questão da entrega e da abnegação ao Senhor. E aí ele prossegue. Ao longo do ministério dele, ele foi 3 vezes surrado com varas, 3 vezes surrado com varas, foi apedrejado uma vez, sofreu 3 vezes o naufrágio, ficou em um buraco 24 horas, que foi um dia e uma noite. Durante as viagens missionárias, ele enfrentou o perigo de naufragar e de morrer afogado nos rios, ou das tempestades nos mares, nas perigosas estradas da Ásia Menor. Ele corria o risco de sofrer o ataque por parte dos assaltantes. Ele foi perseguido por pessoas por pessoas gentias, ou seja, por pessoas que não eram judeus.
mas ele também sofreu perseguição por pessoas que eram do seu povo, que eram tão judeu quanto ele. Paulo, ele sofreu a perseguição também de dentro da igreja, daquela que era chamada noiva do Cordeiro. Mas apesar de passar por todas essas dificuldades, Paulo em nenhum momento pensou em desistir. E por uma razão, igreja, tanto vocês que estão aqui quanto você que está em casa, eu vou usar o texto que ele falaria para o jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, ele não desistiu de Jesus, porque ele sabia que todo o sofrimento que ele estava passando por amor ao Evangelho era pouco diante do sofrimento que ele, Jesus, havia passado por amor a Paulo. Que todo o sofrimento que Paulo estava enfrentando, os açoites, os escárnios, as zombarias, a incompreensão, as traições, não se compararam com as dores espirituais e físicas enfrentadas por Jesus, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de salvação. Quando eu olho para esse texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11, eu sinto vergonha de mim. Porque por muito menos temos pensado em abandonar o barco. Por muito menos nós temos pensado em alargar o arado. Por muito menos nós temos pensado em desistir de Jesus Cristo. Por muito menos nós temos pensado em abandonar os nossos ministérios. Por muito menos nós pensamos em abandonar o nosso relacionamento com Jesus. Por muito menos. Reclamamos da liderança da igreja, reclamamos da atitude de alguns irmãos de Cristo, reclamamos da falta de apoio de parte da igreja, reclamamos de um monte de coisa. De tudo nós reclamamos. Reclamamos porque não podemos comer carne hoje. Reclamamos porque está faltando dinheiro no banco. Reclamamos porque estamos desempregados. Reclamamos que nós não tivemos condição de poder comprar uma roupa nova. A gente reclama de tudo, a gente reclama da dor de cabeça que a gente sente, a gente reclama quando a gente sente um pouco de dor no estômago, a gente reclama quando o carro quebra, a gente reclama por ter que andar a pé, a gente reclama do sol que está forte, reclamamos da chuva que cai sobre a terra, tudo a gente reclama, tudo, igreja. Tudo a gente reclama. Reclamamos da igreja estar cheia, reclamamos da igreja estar vazia. Reclamamos que a mensagem está demorando demais, reclamamos quando a mensagem demora de menos. Reclamamos das músicas cantadas pelo Ministério de Louvor, reclamamos quando não tem Ministério de Louvor. A gente reclama quando tem muitas atividades na igreja e reclamamos quando tem pouca atividade na igreja. Reclamamos dos diáconos, reclamamos do pastor, reclamamos da liderança da Escola Bíblica Dominical, reclamamos de professores da EBD, reclamamos da liderança da MCM, reclamamos da liderança da juventude, reclamamos da liderança da SMHB, reclamamos da liderança da nossa denominação, reclamamos da liderança do nosso país, reclamamos da liderança da nossa cidade, reclamamos da liderança do nosso estado, a gente reclama de tudo. Nós somos um bando de inconformados. E esquecemos de devotar a Deus a nossa gratidão. Não somente pelos momentos alegres e felizes que nós temos a oportunidade de vivenciar, mas também os momentos difíceis pelos quais nós temos enfrentado. Meu irmão, minha irmã, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de questionar. Pare de querer ficar buscando perfeição nas outras pessoas. Pare de querer chegar e querer que a igreja seja a sua imagem e semelhança. Viva
a imagem e semelhança de Jesus. Seja a imagem e semelhança de Cristo. Tenha Jesus como parâmetro. Agradeça o amor que Ele tem demonstrado por você. Agradeça por você ter sido alcançado pela misericórdia do Pai. Agradeça pela liberdade que você tem de glorificar e adorar o nome do Senhor. Agradeça a liberdade que você tem de abrir e cantar em alta voz a respeito daquele que te salvou. Agradeça porque você tem uma igreja. Agradeça porque você tem um pastor. Agradeça porque você tem diáconos. Agradeça porque você tem irmãos em Cristo. Agradeça a Deus por viver em um país livre. Agradeça a Deus por você viver em uma boa cidade. Agradeça a Deus pela comida que não falta sobre sua mesa. Agradeça a Deus pela roupa que você está vestindo. Agradeça a Deus por estar saudável. Agradeça a Deus por tudo. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo. Não somente pelas coisas boas da vida, mas também pelos momentos difíceis, momentos atribulados e conturbados da nossa existência. E lembre-se do que aconteceu com Paulo. Paulo quase morreu várias vezes, mas em nenhum momento você ouviu Paulo reclamar e se queixar de Deus. Pelo contrário. Agora sim, cidade de Filipos, quando Paulo estava acorrentado, aprisionado, junto com Silas, preso pelas mãos e pelos pés, qual foi a atitude de Paulo? Ele glorificou a Deus. E Deus operou o milagre. E para terminar o sermão desta noite, eu quero te dizer uma coisa. A atitude de Paulo naquela noite, lá na cidade de Filipos, lá na cadeia, impactou positivamente todas as pessoas que estavam ali. Porque quando aconteceu o terremoto, que abalou a estrutura daquele lugar, e o carcereiro ficou aterrorizado, imaginando de que todos os prisioneiros já haviam fugido. Diz a Bíblia Sagrada que na hora o carcereiro ele pegou a espada para tirar a própria vida. E aí Paulo ele chega e grita: não faça tal coisa, estamos todos aqui. E aí quando o carcereiro ele percebeu, não tinha fugido nenhum preso. Homens que eram assassinos, ladrões, estupradores, a pior raça que havia sobre a face da terra, estavam todos ali, quietos, ouvindo Paulo e Silas adorando ao Senhor. E diz a Bíblia que o carcereiro convidou Paulo para ir e Silas para ir à sua casa. E lá ele teve a oportunidade de conhecer a Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Agora imagine, queridos, se Paulo estivesse murmurando por ter sido preso injustamente. Imagine se Paulo estivesse naquele momento choramingando pelos cantos. Ele teria impactado positivamente a vida do carcereiro de Filipos e das demais pessoas que estavam ali naquele lugar? Não. Então, como diz a Bíblia, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Cuidado com a forma como você reage às adversidades. Glorifique ao Senhor. Descanse em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Que Ele, pois, nos abençoe. A gente vai interromper o culto, são 9h04. Nós vamos interromper o culto. Cantando a música. Te agradeço.
tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Desejo ao seu irmão um resto de semana abençoada, um resto de semana de paz. Meu querido que está em casa, minha querida, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e desenvolva um espírito de gratidão ao Senhor. Nós vamos impetrar a bênção apostólica, após o que teremos interrompido o culto coletivo desta noite. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vão em paz, em nome de Jesus.